encontro de artista, contista, cronista, poetas. Neste grande lançamento, eu encontro aqui o Carlos Magno, que também vai lançar um livro, super livro agora no final de maio, muito interessante, que vai falar um pouco, rememorar um pouco da história do descobrimento do Brasil. Olha, esse livro é para todo mundo ler, porque ele fez um grande estudo e ele vai falar, ele está aqui ao meu lado e vai falar um pouco para a gente sobre esse livro. Boa noite, tudo bem, Mar? Boa noite, prazer imenso falar com você, com os seus telespectadores. Então, fala pra gente como que vai ser, o que eu posso adiantar para o nosso telespectador sobre o seu livro, o título dele. Bom, o título é Caramuru, Guaibim-Pará Caramuru, né? Que é a Guaibim-Pará, na história ela é conhecida como Paraguaçu. Mas é a coisa interessante que ela se casou com o Caramuru, que era um fidalgo português, ela se casou com ele na França e foi encontrado em Montreal a certidão de casamento dela. E na certidão de casamento dela consta que o nome oficial dela ficou Guaibim-Pará e não Caramuru. Aí já é uma... Aí já começa o presságio de toda a sua história imaginária e criada e historiada também por grandes descobrimentos do Brasil na época, né? Sim, o Guaibim-Pará Caramuru, ele é um livro que começa narrando a história do Brasil antes de existir Brasil, antes de existir os descobrimentos. Estava naquela efervescência dos descobrimentos e aí eu tive que situar um personagem Caramuru dentro daquele contexto histórico para dar seguimento à história que eu queria fazer, que era a história do Caramuru. Mas... E o grande, assim, quando você fez toda essa descoberta, viu documentos, comprovou o Caramuru realmente como um grande personagem que já estava aqui no Brasil quando Pedro Álvares Cabral chegou. E qual foi o seu grande prazer nessa história? O meu grande prazer nessa história foi uma homenagem que eu faço à mulher, porque eu tive alguma resistência do meu editor, que ele queria que o livro chamasse Caramuru. E eu falei, depois que eu vi a história, depois que eu escrevi o livro, eu falei, não pode, porque a Paraguaçu, que é a Guaibim-Pará, foi a primeira mulher das Américas a se casar na igreja. Ela se casou com um fidalgo português. Uma índia, né? Uma índia antropófaga. Ela comia gente e foi casar com um fidalgo português, que era o Caramuru, que é o Diogo Alves Correia. Eles foram a convite de Cartier, Jacques Cartier, que era um dos homens mais ricos do mundo na época, comercializava para o Brasil, descobriu o Canadá e dado a proximidade dos negócios dele com o Caramuru, eles foram para a França e se casaram lá. Eles já tinham filhos aqui no Brasil, ele com a Guaibim-Pará, e se casaram lá. Daí é que eu descobri que a certidão de casamento da Caramuru, da Guaibim-Pará, ela fala que ela não chama, esse documento constata que ela não se chamava Caramuru, Paraguaçu, era Guaibim-Pará, que significa Mar Grande. E deve ter sido um romance muito bonito, né? Foi muito interessante, porque os dois, na realidade, eles fundaram a genealogia do povo brasileiro. Todas as famílias brasileiras nasceram naquela praia com aquele casal, porque ela teve 7 filhas. Não, 7 filhos, entre filhos e filhas. E ela era muito sagaz.
não existia mulher no Brasil para esse pessoal casar, para juntar, né? E ela, muito esperta, foi casando as filhas delas com os fidalgos portugueses que vinham para o Brasil fazer empreendimentos aqui. Então, todas as filhas delas se tornaram, via casamento, fidalgas. E o Caramuru, além dos 7 filhos que teve com a, com a Guaibim-Pará, ele teve infinitos outros filhos com as outras índias. Teve muito filho Caramuru. E esses filhos do casal e dos outros filhos que o Caramuru gerou, esses filhos se esparramaram pelo Brasil. E hoje, provavelmente, no seu sangue, no meu sangue, tem um resquício desse casal. Porque aí você começa a ver, chegou um Silva e casou com uma filha. Quer dizer, a família Silva, quase toda a família Silva, nasceu dali. O berço foi Caramuru e Guaibim-Pará. E eu faço um arco muito interessante, que se nós pegássemos uma fita e colocássemos na cintura de cada filho do casal, nós íamos descobrir hoje quem são as pessoas. E essas fitas, elas se entrançariam de uma tal maneira que teceriam o povo brasileiro. O resultado é o povo brasileiro. E o final do livro, claro que eu não vou falar, é surpreendente, mostrando isso, mostrando a influência do casal até nos dias de hoje. Claro que aí existe romance, mas é um romance que eu coloco dentro de um substrato histórico. Quando o meu editor, Vitor Alegria, da Tesauros Editora, ele saiu de Brasília, eu estava morando em Guaibim, lá na Bahia. Ele saiu daqui, foi lá, saiu de Brasília, foi lá me encomendar o livro. Eu não quis fazer. Falei, não vou fazer livro de encomenda, não. Principalmente porque é um personagem que tem muito pouco material sobre ele. Ele falou, por isso que eu estou te convidando para ser o escritor desse livro. Porque você é romancista, você vai criar uma história para ele. Aí eu falei, bom, então me deu asa para voar, né? Aí nasceu Guaibim-Pará, Caramuru. Olha, meus parabéns, eu sinto que tem muita aventura também nesse livro e muita paixão, né? Com certeza. Muita aventura. Esse casal, ele viveu a mais extraordinária aventura da Terra, desde aquela época até hoje, porque nós brasileiros somos uma aventura, nós somos um acontecimento que se renova e caminha todo dia. E cada passo que nós damos, nós estamos dando um passo naquela aventura do Caramuru e da Guaibim-Pará. Essa mulher extraordinária. Essa mulher, ela foi considerada... muito inteligente, né? E ela é considerada, assim, se a gente levar ao extremo a comparação, a primeira rainha do Brasil. Porque lá em Salvador, ela era venerada pelo povo. Muito rica. Ela morreu depois do marido. Doou toda a fortuna dela para a igreja e está enterrado na Igreja da Graça, lá na Bahia. Eu fui lá ver o túmulo dela na igreja, que ela deixou, doou para a igreja, ajudava os pobres. Foi uma mulher extraordinária. Então digo que esse livro é uma homenagem à mulher brasileira. Com certeza. Estaremos lá, né? E vamos ver e vamos ler esse maravilhoso. Eu espero que leiam e que divulguem na segunda quinzena agora desse mês, lá na Vinoteca, na Rua 13, já está estabelecido. O dia não está estabelecido ainda, porque está tendo uma certa dificuldade, porque o meu editor quer fazer um lançamento simultâneo lá em Lisboa.
Aí, então está definido isso para a gente fazer aqui. Com certeza, muito obrigada e boa sorte, muito sucesso. Agradeço a oportunidade, muito obrigado.